Vamos ficar de pé. Glória a Deus por este dia, amém? Boa noite. Que a paz do Senhor continue em cada coração, amém? Vamos levantar as nossas mãos em direção ao trono da graça e exaltar o nome do Senhor. Você está na casa de Deus, você tem a liberdade de erguer a sua voz, de dizer a Ele que você o ama, de dizer a Ele que você precisa dEle. Se você tiver alguma dificuldade em orar, peça para que o Espírito Santo coloque palavras na sua boca. Se você tem vergonha, peça para que o Espírito Santo tire toda a timidez. Se você está com algum problema, alguma preocupação que está te impedindo de abrir a boca e adorar ao Senhor, entregue ao Senhor neste momento, nessa noite, e se livre de tudo que te impede de adorar ao Senhor Jesus. Ó Deus Pai, Deus maravilhoso, nós te agradecemos porque nós estamos na tua casa para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Nós queremos ser cheios, nós queremos ver o teu mover neste lugar. Senhor, venha receber o nosso culto, a nossa adoração, venha ungir os nossos lábios, ungir as mãos que irão tocar. Venha, Senhor Jesus, nós queremos ser um canal de bênção, Pai, nas tuas mãos. Senhor Deus, venha mover o teu Espírito sobre essa igreja, venha encher os corações, Pai, venha nos encher com o teu Espírito Santo. Venha, Senhor Jesus, sobre nós, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nesta noite, em nome de Jesus, amém. Cumprimenta seu irmão que está do teu lado. Que alegria é estar na casa do Senhor. E agora nós vamos adorar ao Senhor Jesus, com palmas, com sorriso, com alegria, porque esse dia é do Senhor, amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus.
ao Senhor Jesus, maravilhoso, nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de toda adoração, toda glória, Pai. Toda a honra é dada a Ti, Senhor Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus. Nós nos prostramos, Senhor Jesus, diante da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua presença, Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que a Tua presença, Senhor. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Seus braços.
nós encontramos refúgio, que nós encontramos a paz, o alívio é nos braços do nosso Deus. Pode tomar o seu lugar, mas continue adorando ao Senhor. Não se distraia, não. Glória a Jesus. Governo do nosso Deus. Glória a Deus.
Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Você pode abrir a sua boca e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Você pode levantar, coloque-se de pé no seu lugar e levante as suas mãos e adore ao Senhor. Ansiamos por ti, Jesus, pela tua volta. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo
as vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Louvado seja Deus. Você está esperando? Então clame a Ele, busque a Ele nesse momento. Se você quer subir, se verdadeiramente o Senhor pode morar na sua vida, o Senhor pode fazer morada na sua vida, clame a Ele, chame a Ele. Eis que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele há de fazer morada. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Faça morada, Senhor, no nosso meio, Pai. Faça morada em nossas vidas, em nossos corações, Senhor amado, Deus eterno, Deus de glória, Pai. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, nós carecemos da Tua presença, Pai. Nós precisamos sentir a Tua graça, sentir o Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor amado. Sem Ti não somos nada, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre esse povo, vem sobre essa congregação, Pai. Oh, sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra. Oh, seja cheia, igreja, seja cheia da presença, seja cheia da unção, seja cheia do poder. Oh, Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Se manifesta, Pai, se manifesta no nosso meio, Pai amado. Oh, glorioso Deus, Deus Santo, Deus eterno, Pai. Bendito, engrandecido sejas o Teu santo nome, Pai amado. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, que essa presença continue neste lugar, Pai. Que essa presença continue nas nossas vidas. Que essa presença continue nos nossos corações, Pai amado. Oh, bendito sejas, meu Senhor. Louvado, exaltado, adorado o Teu santo nome, Pai. Graças te damos, graças te damos. Dê graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, bendito sejas, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor continue falando em cada coração, amém? Poder tomar o seu assento, poder tomar o seu lugar. Os músicos também, que Deus abençoe. Vamos aproveitar esse momento, vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Se alguém neste momento, neste dia, trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos estar orando também, consagrando ao Senhor, porque isso também faz parte do louvor e da adoração, né? A entrega dos seus dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essas mãos ofertantes, Pai, que estão entregando a Ti, Senhor, nesse momento, os seus dízimos e as suas ofertas, Pai, para que haja mantimento na sua casa, Pai amado, que a bênção do Senhor, que as portas, que as janelas do céu sejam abertas sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém, Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Amém? Hoje é um culto especial, né? Então é um culto mais rapidinho, o louvor é mais rápido, a palavra também é um pouco mais rápida. Então eu quero conversar um pouquinho, falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre conselhos. A importância
de se buscar orientação. Enquanto, né, na sabedoria popular, o que a gente ouve, o que a gente escuta, né, é que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas, se a gente analisar segundo a Bíblia, não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz totalmente o contrário. Que sim, que nós devemos ouvir os conselhos. A Bíblia nos ensina que nós devemos ouvir conselhos sábios. Que isso é uma demonstração de sabedoria e de humildade, sendo essencial para o sucesso dos nossos planos e para nos livrar de grandes erros. Então, aqueles que ouvem sábios conselhos, porque nem todo conselho é sábio, mas aquele que ouve sábios conselhos, ele se livra de grandes erros. Na nossa vida, todos os dias, nós temos que tomar algum tipo de decisão. Seja ela grande, seja ela pequena, algum tipo de decisão nós sempre temos que tomar nas nossas vidas. Quando nós acordamos, nós levantamos, a gente já decide, que roupa que eu vou vestir? É uma decisão importante? Pode ser para alguns, porque tem gente que, nossa, roupa para eles, mas não é uma decisão assim tão importante. Você pode vestir qualquer roupa. Vou cortar o meu cabelo. Aí você vai e corta o cabelo. Você pode até raspar o seu cabelo, mas o cabelo ele vai crescer de novo. Então, é uma decisão que você toma que tem uma importância ali naquele momento, mas que depois você pode tomar essa decisão de novo. Você pode deixar seu cabelo crescer, como você pode gostar dele raspado, continuar raspando, cortar mais curtinho, gostar dele curto. É uma decisão que não vai afetar a sua vida. Agora, para os jovens, né? Que faculdade eu vou fazer? É uma decisão já mais difícil, mais complicada. Porque eu posso errar a faculdade que eu escolher? Posso errar, mas o meu caminho vai ser mais longo, porque até eu voltar, fazer outra faculdade, escolher outro curso, vai demorar um pouquinho mais. Agora, uma decisão mais pesada, né? Escolher a minha namorada, escolher o meu namorado. Enquanto você está só namorando, ok, porque o namoro, ele serve para isso mesmo, para a gente conhecer a pessoa, saber se vai dar certo, se não vai dar certo, porque se o gosto de vocês vai ser parecido, não vai ser a ideia de vocês. Porque o namoro, ele serve para a gente conversar e conhecer as pessoas. Porque no namoro que você tem que perguntar tudo. Porque hoje em dia, não é todo mundo que quer ter filho. Aí o sonho do marido é ter filho. O sonho da mulher é não ter, não quero ter. Aí os dois nunca conversaram e se casam. E aí? Depois que você casou, o casamento é para ser para sempre. Então a escolha tem que ser feita no namoro. E geralmente, de todos os casos que eu vi até hoje, se a sua família, se o seu pai, a sua mãe implica com o seu namorado, quando você casa, dá problema. Pode ter certeza. Até hoje eu não conheci ninguém que o pai e a mãe assim implicava, mas implicava assim por motivos óbvios, né, irmão? A pessoa estava mostrando ali para ela que tipo assim, o moço não é um moço trabalhador, assim, não gostava de trabalhar. Se ele não gosta de trabalhar namorando, ele não vai gostar de trabalhar depois que casa. Não vai mudar. Não é porque você está amando, que você está apaixonada, que ele vai mudar. Não vai. Se você vai lá na casa da sua namorada,
ela não gosta de fazer nada em casa e você ama muito ela, você vai ter que trabalhar dobrado, porque ela não vai fazer nada quando casar. Você vai ter que pagar alguém para fazer. Ela não vai mudar. Porque você acha que você está apaixonado, a pessoa vai mudar? Não vai. Então aí é uma decisão bem mais complexa. Você tem que pensar muito bem em que tipo de decisão tomar. E é aí, nessas decisões, nessas grandes decisões, que cabe a gente procurar os conselhos. A gente se aconselhar com pessoas mais velhas, que já passaram por esse tipo de situação e que elas vão ter algum tipo de sabedoria para nos orientar do que fazer, de como fazer. Geralmente, nessas situações, as pessoas não gostam de pedir conselho para pai e mãe, mas pai e mãe sempre vai ser o seu melhor amigo, quem vai te dar o melhor conselho. Nós, quando nós somos crianças e adolescentes, chega uma época que aqui a gente tem um monte de pré-adolescente, né? A gente acha que a gente sabe tudo. Nossa, eu já cresci, eu já tenho 11, 12 anos, minha mãe não sabe nada, quem sabe tudo agora sou eu. Sua mãe já viveu muito mais que você, já comeu muito mais sal que você, porque para comer um pacotinho de sal demora. Sua mãe já comeu muito mais que você, ela já conhece muito mais da vida que você. Então, quando ela está te aconselhando de alguma coisa, não faça, porque eu sei que um monte de vezes que a mamãe falou assim, não faz isso, não corre que você vai cair. O que acontece? Eu corro e caio, que a mamãe é sábia, o papai é sábio, ele sabe o que ele está fazendo quando ele está te aconselhando. Então, nós temos que aprender a ouvir os conselhos. E um livro na Bíblia que fala muito sobre conselhos é o livro de Provérbios. E nós vamos ver alguns versículos lá no livro de Provérbios. Coloca para mim Provérbios 15, 22. Nós vamos ver agora em alguns versículos porque, segundo a Bíblia, os conselhos, eles são importantes. Porque lá, segundo, em Provérbios 15, 22, nos diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, a gente evita o fracasso quando a gente ouve o conselho. Porque os planos, eles fracassam quando não há conselho. Mas quando nós ouvimos muitos conselheiros, eles tendem a dar certo. Outro provérbio que nós vamos ver agora, lá em Provérbios 12, o versículo 15. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, aqui ele faz diferenciação entre o sábio e o insensato, o sábio e o tolo. Porque aquele que ouve o conselho, porque o caminho do insensato, ele pode lhe parecer justo. Ele muitas vezes parece que é justo, parece que é correto, mas o sábio que ouve os conselhos. Então, aquele que ouve os conselhos, esse vai andar por caminhos retos.
Porque o caminho do tolo, ele pode muitas vezes até parecer justo, mas ele só parece, só tem aparência de justiça, mas não é. Então, ele faz diferença entre o sábio e o insensato, aquele que ouve o conselho. Lá em Provérbios 11, o versículo 14. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então, sem direção, a nação cai. Mas aquela nação que tem muitos conselheiros e conselheiros sábios, ela se salva. Por quê? Porque esses bons conselheiros, eles trazem segurança para as nossas decisões. E sem direção, uma nação cai. Se não houver direção, se não houver um direcionamento, se não houver bons conselheiros em uma nação, essa nação, ela cai. Então, para que haja segurança nas decisões, é preciso que haja bons e sábios conselheiros. Abre lá para mim, Provérbios 13, 20. Agora nós vamos ver como nós podemos identificar um bom conselheiro. Porque nós devemos dar ouvido aos conselhos, mas não aos conselhos de qualquer pessoa. A Bíblia, ela nos orienta que nós devemos selecionar muito bem quem nos influencia. Então vamos ver lá, ó. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, com quem que nós devemos andar? Se você quer ser sábio, quem quer ser sábio, anda com sábio. Porque aquele que anda com tolo, o fim dele é acabar mal. A Bíblia nos ensina que nós devemos ouvir as pessoas sábias e devemos andar com os sábios. Agora eu vou trocar, vou para Salmos, quero Salmos 1:1, depois eu vou voltar no Provérbios. Esse aqui, ó, é um versículo super conhecido, que todo mundo decora. Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, nós também, para nós sermos felizes, sermos bem-aventurados, nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, mas sim o conselho dos justos, daqueles que são sábios. Aí nós vamos voltar lá, ó, em Provérbios 27, o versículo 9. Provérbios 27, versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, e do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então, nós devemos ouvir conselhos de amigos verdadeiros, porque o amigo verdadeiro, ele não fala para você aquilo que você quer ouvir, ele fala para você aquilo que você precisa ouvir. Esse é o amigo verdadeiro. Não é aquele que vem e enche o teu ego. Você vem pedir um conselho para ele e ele só fala coisas boas para você. Quando, na verdade, muitas das vezes você está precisando de ser repreendido.
porque aquilo que você está fazendo não é correto. Não está correto como você está agindo. Você está precisando de uma repreensão. Então, o amigo verdadeiro é aquele que fala o que você precisa ouvir. E é o conselho desse tipo de pessoa que a gente precisa ouvir. Aí, essa semana eu estava vendo uma historinha que falava assim, de um menino que ele fez uma festinha de aniversário. Uma criança fez sua festinha de aniversário, aí quando chegou a hora do bolo, né, todo mundo quer saber para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo, né? Aí cantou parabéns, cortou o bolo, deu o bolo para ele, né? Então, para quem que ele vai entregar o primeiro pedaço de bolo? Aí ele todo feliz, ele disse que ele tinha um melhor amigo. Ele correu para aquele amigo e entregou o seu primeiro pedaço de bolo. Diz que não demorou muito, esse melhor amigo fez aniversário. E ele foi na festinha desse amigo. Chegou lá na festinha do amigo, o que ele estava esperando? A hora que fosse cortar o primeiro pedaço de bolo. Que ele falou, nossa, eu acabei de fazer a minha festinha. Eu dei o meu primeiro pedaço de bolo para ele porque ele era o meu melhor amigo. Aí, que na festinha desse amigo foi um pouquinho diferente. Não era o primeiro pedaço de bolo que ele ia entregar. Tinha na mesa 12 docinhos. E ele ia escolher 12 pessoas para entregar esses docinhos. E aí chegou o primeiro docinho. Ele falou assim, ai, para mim, né? Eu dei o primeiro pedaço de bolo para ele. O docinho não veio. E passou o segundo. E passou o terceiro. Quando chegou no 11º, ele falou assim, ainda falta um, né? Ele vai me dar. Ele não deu o docinho para ele. E diz que nessa festa haviam 14 crianças. Entre 14 crianças, o melhor amigo dele não conseguiu escolher ele com 12 docinhos para entregar o docinho para ele. Então, muitas das vezes, você acha que a pessoa é o seu melhor amigo, mas é só para você. É só da sua parte. Da parte dela, ela não é sua melhor amiga. Esse menino, ele considerava o outro seu melhor amigo, mas o outro não o considerava. E ele acabou vendo que ele não era nem o primeiro, nem o segundo, nem até o 12º ele não foi considerado o melhor amigo. Então nós temos também que tomar muito cuidado, porque às vezes nós achamos que as pessoas são nossos amigos, mas eles não são, eles não nos consideram assim. Nós consideramos eles como amigo, mas eles não nos consideram. Então dessas pessoas nós temos que tomar cuidado também em ouvir conselho, porque se ela não te considera como amigo, ela pode não te dar um bom conselho, não falar aquilo que você precisaria ouvir. Aí, só para ilustrar, para a gente não ficar aqui só em palavras, eu quero falar sobre uma história na Bíblia de uma pessoa que foi atrás, que ela até procurou conselhos. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre Roboão. A história de Roboão está lá em 1 Reis, capítulo 12. Primeiro Reis, no capítulo 12, a partir do verso 1, fala um pouquinho sobre a história de Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão. Quando Salomão morreu, Roboão foi quem assumiu o trono no lugar de seu pai. Só que quando ele assumiu o trono, o povo chegou até ele já com uma reclamação.
logo que ele assume o trono, o povo chega para ele com uma reclamação, falando para ele que o jugo do povo estava muito pesado, porque os impostos que o pai dele estava cobrando do povo estava muito difícil, eles não estavam dando conta, eles não conseguiam pagar esses impostos. Aí, Roboão falou para eles assim, eu vou pensar no caso de vocês me dão 3 dias e eu vou achar uma resposta para vocês. Roboão começou agindo certo, porque quando nós temos um problema muito difícil para resolver, ou uma decisão muito grande na nossa vida, nós não temos que tomar aquela decisão de imediato, naquela hora, naquele momento. O bom é sempre pensarmos um pouco. Então, ele agiu, ele começou agindo certo. Ele falou assim, ele pediu 3 dias para pensar o que ele iria fazer. E foi. Durante esses 3 dias, o que Roboão fez? Roboão, ele reuniu o conselho de anciãos, o conselho antigo do seu pai Salomão. E chegou diante daquele povo, daquele conselho, né? E pediu um conselho para aquele povo. Aí, vamos ver lá no versículo 9. O que aqueles anciões falaram para ele que ele devia fazer? E disse-lhe, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? Não, é no 7. E eles lhe falaram, dizendo, se hoje forem servos deste povo e os servires, e respondendo-lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Então aqui, no versículo 7, ele teve a resposta do conselho dos anciões, que ele chegou primeiro e pediu, para que aconselhasse ele como ele deveria responder o povo. E aqui foi-lhe dito que ele devia falar para o povo, né, que ele ia servir aquele povo, porque se ele se tornasse servo daquele povo e falasse boas palavras, dissesse boas coisas para aquele povo se tornaria seu servo. Ele ouviu aquele conselho, mas para ele acho que não pareceu tão bom. Que diz aqui no próximo versículo que ele foi e se reuniu com o conselho dos seus amigos, daqueles que haviam crescido com ele. E aí, esses jovens que haviam crescido com ele, que está lá no versículo 10, e os jovens que haviam crescido com ele, lhe falaram dizendo assim, falarás a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, o conselho dos anciões antigos foi para que ele falasse para o povo que ele iria aliviar, que ele iria servir, ele estava ali como servo deles, pois ele não achou isso muito interessante. Mas quando ele foi e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, os jovens falaram para ele,
Não, você tem que mostrar que você manda mais. Se meu pai fez com isso, se o meu pai fez assim, eu vou fazer mais. Se meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar com escorpiões, eu vou piorar a situação. O meu pai castigou com vocês com o meu dedo, que o dedo mínimo dele era mais grosso que o lombo, que a cintura do pai dele. Ele ia ser muito pior. E o que isso causou? Ele acabou ouvindo, se você continuar lendo aqui o capítulo, o conselho dos jovens e não o conselho dos anciãos. Só pelo fato dele ouvir o conselho dos jovens, não que os jovens não possam dar um bom conselho. Os jovens até poderiam ter dado um bom conselho, mas os anciões tinham vivido mais. Eles já tinham mais experiência. Quem viveu mais tem mais experiência. Quantas vezes a gente ouve a pessoa mais velha falar: ai, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, mas com os meus 20 anos, com os meus 30 anos, porque tanta coisa que eu já passei, tanta experiência que eu já carreguei, eu faria diferente em tantas outras situações da minha vida. Mas quando nós somos jovens, nós achamos que nós sabemos tudo, que nós sabemos mais, que geração ultrapassada, eles não sabem de nada, eles não entendem nada. Por que vou ouvir o conselho do mais velho? Por que vou ouvir o conselho do meu pai? Porque os mais velhos sabem mais, têm mais experiência de vida. Já viveu muito mais que você, já viveu muito mais que eu. Hoje eu tenho já algum tipo de experiência de vida que eu possa aconselhar alguém em algumas situações. Mas tem coisas que eu preciso ser aconselhada também por outra pessoa que já viveu mais do que eu. Já passou por situações que eu ainda não passei. Então é importante que a gente aprenda a ouvir o conselho dos mais velhos, os conselhos dos anciões. Porque aqui nós vemos que no final, o que acontece com ele? Ele acaba ouvindo o conselho dos mais jovens e o reino acaba sendo dividido. Ele governou, mas ele governaria sobre as 12 tribos de Israel. Ele governou sobre 2. 10 não quiseram o jugo pesado que ele disse que ia impor através do conselho que ele ouviu dos jovens. Então, nós temos que pensar muito bem que tudo aquilo que nós vamos fazer há uma consequência. Então, nós temos que ouvir os conselhos e pôr em prática e analisar de quem está vindo esse conselho. E para terminar, abre para mim lá Provérbios 19, 20 e 21. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, mesmo você ouvindo os sábios conselhos, o que deve prevalecer na nossa vida é o propósito do Senhor. Então, você procura, você ouve os conselhos, mas entrega nas mãos do Senhor. Busca a Deus em cima de qualquer circunstância, porque é o propósito dele que tem que prevalecer nas nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Nós vamos passar agora para outra parte. Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos.
Antes de começarmos as apresentações, eu gostaria de que todos nós parássemos por alguns segundos para pensar no verdadeiro significado desse dia. Porque o Dia dos Pais não se resume só a uma data do calendário. Não é apenas o segundo domingo de agosto. Não é apenas um dia para entregar um presente, tirar uma foto ou dizer Feliz Dia dos Pais. Ser pai é estar presente nos outros 364 dias do ano. É estar nas pequenas coisas, nos conselhos, nas preocupações, nos abraços, nas broncas, nas risadas e todas aquelas memórias que, com o passar do tempo, se tornam ainda mais especiais. Porque os filhos crescem, a vida muda e os momentos passam. E talvez seja justamente por isso que o Dia dos Pais não deveria durar apenas 24 horas. Deveria estar em cada abraço, em cada eu te amo, em cada lembrança e em cada momento que ainda temos para viver juntos. Hoje, mais do que celebrar uma data, queremos celebrar todos os dias em que os nossos pais estiveram ao nosso lado. E é com esse amor, com essa gratidão e com o coração cheio de carinho que damos início às nossas homenagens. Feliz Dia dos Pais! Boa noite, irmãos. As crianças vão apresentar um teatro, O Filho Pródigo, e que o Senhor abençoe a cada um dos pais. Amém? A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, sem ter o que fazer, repartiu por eles a herança. E passado poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra longe, muito longe daquele lugar. E lá desperdiçou tudo aquilo que tinha recebido do seu pai. E havendo gasto tudo o que tinha, aquela terra houve uma grande fome. E ele, sem ter o que fazer, ele foi ter com as pessoas da cidade e pediu comida. Mas como ele não tinha dinheiro, ninguém quis dar comida para ele. Ele andando pela cidade, encontrou um cidadão que, movendo-se de íntima compaixão, colocou ele para cuidar de porcos. E ele ali, com fome, começou a dar a comida aos porcos. E ele sentiu vontade de comer aquela comida. E ninguém lhe dava nada, nem os porcos davam comida para ele. Daí ele pensou: o meu pai tem comida lá na casa dele. Os jornaleiros de meu pai têm comida. Os servos do meu pai têm comida. Eu vou até lá e vou dizer ao meu pai assim: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele foi caminhando, caminhando. E quando ele estava a uma distância da casa do teu pai, ele avistou o seu pai sentado na porta de casa. E o pai, vendo ele, correu e o abraçou. E os dois choraram e se alegraram. E o pai, muito feliz, chamou os servos daquela casa. Venham, venham, tragam roupas novas ao meu filho, traz sapatos, coloquem um anel no dedo dele, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. E eles fizeram uma grande festa naquela cidade, naquela casa. O filho mais velho, chegando do campo, viu aquela movimentação na casa e chamou um servo e perguntou: o que está acontecendo nessa casa? Por que motivo tem festa num dia de hoje? E o servo falou:
o servo falou: seu irmão chegou, o seu irmão veio, o seu pai está feliz. E esse irmão ficou muito bravo, muito bravo. E o pai, vendo que o filho mais velho não queria entrar, foi ter com ele, insistiu para que ele entrasse. Vamos, entre na festa, entre. Não, eu não quero ir, pai. Eu estou contigo todos os dias. Eu tenho te servido, eu não te desobedeci, eu não pedi a minha herança. E o Senhor nunca me deu um bezerro para eu festejar com os meus amigos. E o meu irmão estava longe, ele te desobedeceu, te entristeceu. E você fez uma festa para ele. Como eu fico, pai? Lucas 15, 31 diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e achou-se. A parábola do filho pródigo não diz apenas de um filho perdido que foi achado, mas fala também de um pai que não mede esforços para perdoar. Mostra um pai que conduz no caminho com amor, um pai que busca se reconciliar, tanto com os filhos que se perdem, que se afastam, quanto com os filhos que se distancia por causa do orgulho e de julgamento. Um pai que vigia a estrada e, quando vê o filho ao longe, abre os braços e corre ao seu encontro. O passado de erros é apagado pelo abraço de um pai, dando lugar a uma nova vida. Nessa noite nós queremos agradecer a cada pai que não desistiu da sua família e dos teus filhos, que abriu os braços quando muitos pais fecham os braços, abriu a porta de casa quando muitos pais fecham a porta de casa para os filhos. O pai que sustenta, que trabalha, que diz não tantas vezes às tuas vontades para alegrar um filho. Um pai que muitas vezes deixou de comer para que os filhos tivessem comida. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que aqui estão. Amém? Que bênção. Agora o Coral Osana irá com a apresentação de uma canção. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, vai surgir o universo. Tua voz, Senhor,
Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Faz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Faz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Faz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Hey! O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Que bênção. Antes das crianças entrarem, eu gostaria de deixar um versículo lá em Provérbios 22:6.
Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. Que todos os ensinamentos recebidos dentro de casa continuem acompanhando essas crianças por toda a vida. E agora vamos continuar com a nossa homenagem. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu vou ler um versículo aqui de Dia dos Pais. Salmos 103:13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que temem. O significado desse versículo é que o amor e a compaixão de um bom pai ajuda a entender o amor que Deus nos dá. Boa noite. O meu versículo é o Provérbios 10:1. O filho sábio traz alegria ao pai. A sabedoria é muito importante, pois assim fazemos as escolhas certas
e as escolhas certas alegram nosso Pai Jesus Cristo e nos levam até a terra prometida. Amém. O meu é Salmo 103, 13. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Nesse versículo, compara o amor e a compaixão de Deus ao afeto protetor de um pai terreno, mostrando que ele acolhe, perdoa e cuida de seus adoradores com profunda ternura e paciência. Eu convido todos os pais a se colocar de pé. Aí eu gostaria que os pais abaixassem a cabeça, que as crianças vão orar. Todo pai é especial, que também eles são muito fortes. O nosso Pai é a nossa vida. Amém. Senhor, venha abençoar todos os pais. Venha abençoar o trabalho deles, trazer alegria cada dia, pois nós sabemos que hoje em dia não é fácil. Venha trazer prosperidade para todas as áreas da sua vida, do financeiro, na saúde, na família. Que o Senhor venha cuidar de todos, venha guardar e proteger. Que o Senhor também venha abençoar cada vida, pois hoje todos os pais têm que ter muita sabedoria para ensinar e ajudar seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Aí eu... Agora eu gostaria que todos os homens levantassem, que as crianças vão dar a lembrancinha. Todos os homens, pode levantar todos os homens. Vai, criança. Estamos chegando aos últimos momentos dessa noite tão especial. E agora eu gostaria de falar com os papais. Mas não quero falar apenas sobre o que vocês fazem. Quero falar sobre quem vocês são. Porque quando somos crianças, enxergamos nosso pai como alguém que parece não ter medo de nada. Achamos que ele é forte o tempo todo. Que ele sabe o que fazer. Que ele sempre tem uma resposta. Mas quando crescemos e começamos a perceber que atrás daquele homem forte, existe alguém que também se cansa, que também se preocupa, que também tem medo, que também chora, mesmo quando ninguém vê. E talvez uma das coisas mais bonitas sobre ser pai seja essa. Mesmo tendo suas próprias lutas, vocês continuam tentando ser fortes por nós. A Bíblia diz em Salmo 103:13, como um bom pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Deus escolheu o amor de um pai para nos ajudar a entender um pouco do tamanho do amor dele. E talvez nós nunca conseguiremos agradecer o suficiente. Porque pai não é só um título. É quem pergunta se chegamos bem, é quem espera acordado, quem dá bronca porque se preocupa, é quem trabalha mesmo cansado, é quem abre mão das coisas para que os filhos possam ter outras. É quem muitas vezes diz não precisa, quando na verdade precisava. E muitos desses momentos nós guardamos na memória. Lembrando das mãos que segurou a nossa quando éramos pequenos, do colo, das brincadeiras, das broncas, dos conselhos que só os anos depois fizeram sentido. Lembramos daquele vai ficar tudo bem e principalmente lembramos das vezes em que vocês estiveram presentes, porque o tempo passa rápido demais. Um dia somos crianças correndo para o colo do papai, depois crescemos, começamos a ter nossos próprios problemas, nossa própria vida, nossos próprios caminhos. E sem perceber, aquela criança que um dia segurava a mão do papai, já não segura tanto. Por isso, pai, se um dia eu parecer distante, não pense que eu esqueci de você.
Se um dia eu não falar tanto, não pense que eu não te amo. Talvez eu só tenha crescido, mas uma parte de mim ainda é aquela criança que procura você quando tinha medo, que corria para você quando precisava de proteção, que acreditava que enquanto você estivesse por perto, ficaria tudo bem. E se hoje eu pudesse falar algo, eu diria: Pai, obrigado. Obrigado por todas as vezes que você ficou quando eu poderia ter ido embora. Obrigado pelas vezes que você sorriu, mesmo estando cansado. Obrigado pelas preocupações que você nunca contou. Obrigado por cada sacrifício que nós só vamos entender quando formos mais velhos. E também diria: me perdoa. Pelas vezes que respondi mal, pelas vezes que eu achei suas preocupações exageradas, pelas vezes que você tentou conversar e eu não quis ouvir, pelas vezes que eu achei que você estaria aqui para sempre. Porque a verdade é que a gente costuma perceber o valor das pessoas quando o tempo nos ensina que nada nessa vida é para sempre. Então, quando ainda podemos, vamos abraçar nossos pais, vamos dizer eu te amo, vamos agradecer, vamos sentar ao lado deles sem pressa, vamos aproveitar. Porque um dia, aquilo que hoje parece tão comum, pode se transformar na nossa lembrança mais preciosa. E pais, se algum dia vocês se perguntarem se valeu a pena, olhe para seus filhos, olhe para tudo que eles se tornaram. Talvez você não tenha percebido, mas muitas das coisas boas que existem nele vieram de você, na sua educação, nos seus conselhos, no seu exemplo, nas suas orações. Por isso hoje nós queremos que você saiba, você é importante, você é amado, você é necessário e acima de tudo, você é uma bênção que Deus colocou na vida de seus filhos. E mesmo que seus filhos cresçam e sigam seus próprios caminhos, sempre existirá dentro deles um lugar que pertence ao Pai. Então, Pai, hoje não é só apenas o seu dia. Hoje é o dia de agradecer a Deus pela sua vida e pedir que Ele ainda nos permita viver muitos momentos ao seu lado. Porque se dependesse de nós, voltaríamos no tempo, só para ter mais alguns minutos, mais um abraço, mais uma conversa, mais uma risada, mais uma oportunidade de dizer aquilo que muitas vezes deixamos para depois. Papai, eu te amo. Obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por ter sido meu pai. E se um dia eu não conseguir dizer mais essas coisas, eu espero que você saiba que, em cada parte da minha história, existe amor, cuidado, força e fé. Existe um pouco de você. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada pai aqui presente. E assim como está escrito em Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor. Que cada pai possa olhar para seus filhos e perceber que, acima de qualquer presente, que conquista ou riqueza, o maior presente de Deus poderia ter confiado nas suas mãos foi uma vida para amar, cuidar e ensinar. Feliz Dia dos Pais. Agora eu gostaria de chamar a Andréia para entregar a lembrancinha no nome da classe das senhoras. Eu gostaria de convidar o pastor para vir até aqui à frente, a igreja para se colocar em pé. Quero passar essa lembrancinha em nome da classe de mulheres para o pastor. E queria deixar uma palavra, como falei, Provérbios. Lá em Provérbios dá muitos conselhos sábios. E Provérbios fala também que, assim como o Senhor repreende aquele quem ama, o Pai também repreende aquele a quem quer bem. E mais para frente, ele fala que o filho sábio ouve a repreensão do seu pai. O pastor está aqui como nosso pai na fé. Se ele nos repreende, é porque ele nos ama, porque ele nos quer bem. E nós, como filhos sábios, devemos aprender a ouvir a repreensão do nosso pai. Porque se ele está falando, é para o nosso bem. Então, acredito que todas as vezes que ele tem nos repreendido, que ele tem trazido uma palavra que muitas vezes é dura, que não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas ele tem sido o verdadeiro amigo, que fala aquilo que nós precisamos ouvir. Então, eu gostaria agora que todos nós estendêssemos as mãos sobre a vida do pastor nesse momento, que nós vamos colocar a vida dele diante de Deus, para que o Senhor continue guardando e sustentando ele aqui neste lugar,
Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora, neste momento, Senhor, nós colocamos, Pai, a vida do teu servo, Pai, diante de ti, diante da tua presença, Pai. Todas as necessidades dele, Pai, todos os desejos do coração dele, Senhor amado, tudo aquilo que ele tem apresentado a ti, Senhor, que ele tem levado a ti em oração, Pai amado, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, que o Senhor venha dar solução, Pai, para aquilo que ele não está vendo solução neste momento, que o Senhor venha dar força, Pai, fortalece, Senhor amado, dá força, dá ânimo, Pai, oh Senhor, sustenta ele diante da tua presença, Pai amado, em todos os dias, Pai, guarda, Senhor, guarda ele, Pai, dando os teus livramentos, Pai amado, coloca as tuas mãos sobre os caminhos dele, Pai amado, que o Senhor guarde, que o Senhor sustente, Senhor amado, oh Deus, que através da vida dele, Pai, toda a família, Senhor, seja sustentada, seja abençoada, Pai amado, e através dele, Senhor, que nossas vidas, que a vida da igreja, Pai, também seja sustentada, seja abençoada, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Eu passo o presente para o pastor. Feliz Dia dos Pais. Passa a palavra para o pastor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Meus parabéns a todos os papais que estão aqui na frente, os papais que estão aqui do lado, aqui no fundo, os que estão lá fora. Deus abençoe. Mas é amanhã que é o Dia dos Pais, mas daqui 3 horas e pouco é Dia dos Pais, né? 12:30 e 1 minuto você pode abraçar seu pai e dizer Feliz Dia dos Pais. Se você estiver acordado, e ele também, né? É Dia dos Pais, então falta só um pouquinho. E foi tudo maravilhoso, foi ou não foi? Foi. Se eu citar esse ou aquele, eu posso entristecer alguém, né? Então foi tudo maravilhoso. Alguns engraçados, né? As criancinhas menores assim, deram um show ali, né? Então, foi legal. Outros foram emocionantes, né, Orlando? Tem que segurar na cadeira, né? É uma filha maravilhosa assim. Irmãos, Deus abençoe vocês. Vocês são bênçãos, né? Muito bom estar aqui. Obrigado, viu, pelo presente. Eu me sinto até constrangido. Fiz aniversário esses dias, irmãos me dão presente. Ó, cada dia eu venho com uma camiseta que eu ganhei. Obrigado, quem deu. Irmãos, vamos aos avisos, né? Aos recados. Eu estava sentado ali e me veio um versículo, né? Honra o teu pai e a tua mãe, né? Para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a face da terra, né? Então nós temos que aprender isso, pegar um gancho, né? A palavra da Letícia. Às vezes quando a gente, né, vou me colocar aqui na condição de filho, quando a gente cresce, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente, né? E talvez você olha e fala, meu pai não era tudo aquilo que eu achava quando eu era criança, né? Mas continue honrando. Todo mundo tem defeito. Meu pai teve defeitos. Eu, como pai, também já falhei. Mas a vida é uma escola, a gente vai aprendendo, né? Mas eu
mesmo não conhecendo a palavra, eu sempre honrei meu pai. Apesar dos seus defeitos, né, que eu nem vou citar aqui. Mas eu nunca falei mal do meu pai. Não aceite que ninguém fale mal do seu pai para você. Ele é o meu pai. Ele é o meu pai. E é bíblico. Honre. Não só hoje, amanhã é o dia dos pais, oficialmente. Mas o dia dos pais é todos os dias, né? Não é para honrar o pai só amanhã. E muitas vezes honrar o pai não é só levar um presente. É muito mais. É sentar e ouvir o pai. Pedir um conselho ao pai, mesmo você sendo adulto, 20, 25, 30 anos, 40. Que privilégio ter o pai com 50 anos. Você pediu um conselho. Você está honrando o seu pai pedindo um conselho. Você está dizendo, pai, eu sei que você é sábio. Indiretamente você está falando para ele, pai, eu sei que você tem condições de me dar um conselho. Você estará honrando. Ah, não vou perguntar nada para esse velho, não. Eu tenho muito mais estudo que ele, tenho mais conhecimento que ele. E muita coisa, talvez, você pode saber um português perfeito, você pode saber até outro idioma, mas a experiência de vida que seu pai tem, você ainda não alcançou. Amém? Honra teu pai. Feliz Dia dos Pais. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Abençoe muito, muito a vida de cada um. Que o Senhor continue nos dando sabedoria. Né? Meus filhos são adultos, mas eles ouvem os meus conselhos. Ouça o conselho do seu pai. Graças a Deus, né? Levante as mãos aos céus. Pai bendito, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Aleluia. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o papai do céu. Aleluia. Abba, Pai, papaizinho. Glória a Deus, o nosso Pai querido. Toda honra, toda glória é tua, Senhor. Aleluia. Pai querido, que nós possamos te honrar todos os dias da nossa vida, Senhor, te agradecer. Quando nós pedimos conselho ao Pai, nós alegramos o coração do Pai. Aleluia. Quando nós obedecemos ao Pai, nós estamos agradando ao Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Graças a Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos agora e sempre. Amém e amém. Vai ser